ManaCast. Começa mais um episódio do ManaCast Brasil, seu canal do Magic competitivo. Esse é o último episódio do ano aí, já em clima de Natal. Tamo aí eu e o Guento só, tudo bom, Guento? Beleza, Barroso? Antes de mais nada, gostaria de comentar sobre a promoção de Natal que a Arcanus Arcades está fazendo. Então, para quem ainda não entrou, entra lá no site arcanusarcades.com. Aí tem também o canal no Facebook, eles estão divulgando um pacote bastante legal, né? Uma promoção principalmente na linha de produtos deles, né? Que eles fabricam as suas próprias deckbox e também nos shields da Dragon Shield, se eu não me engano é o Match. Então dê uma olhada, tá bem legal a promoção deles. E é isso aí, pessoal. Então nesse último episódio, nós, como tá fim de temporada, tá ainda iniciando a etapa de spoilers, a gente vai lançar mais um tema mais abrangente, né? Falar um pouquinho mais sobre a teoria de jogo, que é o gerenciamento de recursos. Então o Magic, se você pensar nele num jogo, ele obviamente é um card game, né? Quando você vai explicar para uma pessoa que não sabe o que é o jogo de Magic, você fala que é um card game, é um jogo de cartas, mas mais do que isso, né? Ele é um jogo de gerenciamento de recursos. O que isso significa? Significa que ao longo do jogo você tem alguns recursos que você precisa gerenciar, saber maximizar o uso deles para potencializar suas chances de ganhar uma partida. Então vou dar um exemplo clássico que principalmente os jogadores iniciantes têm dificuldade de entender. Você começa o jogo com 20 pontos de vida e o objetivo do jogo é você, da principal maneira possível, né? Falando em termos gerais, é você deixar o oponente com 0 pontos de vida. Então, o jogador iniciante ele vai fazer o máximo de esforço, e isso incluindo as cartas que ele tem na mão ou as cartas que ele tem na mesa, para garantir que ele não perca essa quantidade de pontos de vida. Quando, na verdade, vida ele não é algo que precisa ser protegido. Vida é um recurso do jogo. Então, se você ganhar uma partida estando a 1 ponto de vida, você ainda ganhou a partida. É o mesmo resultado que se você tivesse ganho com 100 pontos de vida, por exemplo. Então, saber gerenciar quando que você pode perder pontos de vida até certo ponto pode maximizar suas chances de vitória. Então isso vale também para outros recursos que a gente vai listar aqui durante o programa. Primeiramente, para falar de pontos de vida, a gente tem que fazer acho que uma associação direta com o jogo no começo, né? Não tinha deck over, então você só perdia por pontos de vida, quando seus pontos de vida chegavam no final. Então, acho que o princípio básico do Magic, você não pensa em montar um baralho de 1000 para tombar todas as cartas do seu oponente, você vai pensar logo em conseguir tirar 20 pontos de vida dele. Então, assim, a gente consegue acompanhar muita gente, né, que está começando no jogo, que começa a fazer blocos, até ataques suicidas, assim, de maneira não muito bem calculada, porque o objetivo do jogo é realmente terminar com os pontos de vida do seu oponente. Então, para a galera que já está no competitivo mais a fundo, já consegue entender isso melhor, já sabe fazer um gerenciamento legal. Então, os pontos de vida eu acho que o recurso mais importante do jogo. E eu gosto de associar pontos de vida também com tempo. Chega uma hora que os seus pontos de vida, você vai começar a contar. Por exemplo, se o seu oponente tem um clock na mesa de 5, quantos turnos você consegue ficar vivo? Então, ele acaba passando de um recurso, vamos dizer, indireto, né? Sendo o tempo, que você sabendo gerenciar esse total de pontos de vida. Então, acho que é o recurso básico do jogo, né? E é o recurso mais importante que você tem, porque se você não gerenciar direito seus pontos de vida, você perde o jogo. Sim, com certeza. Então, aprofundando um pouquinho mais sobre a vida, a gente consegue visualizar bem o gerenciamento da vida, principalmente entre arquétipos. Por exemplo, os decks agressivos, eles têm como principal objetivo terminar o jogo quanto antes atacando a vida do seu oponente.
Então, se você tá com um deck que ele é agressivo, o agressor da partida, não necessariamente sendo um deck completamente agro, mas se você é o agressor da partida, ou seja, você tá com aquele baralho que precisa finalizar o jogo antes que o oponente atinja o estágio que ele tá controlando a partida e que você já não tem mais maneiras de ganhar, você tem que adotar uma postura agressiva, você tem que tomar a iniciativa e tentar finalizar o jogo da maneira mais rápida possível. Esse jogador que é o agressor da partida, ele pode ter uma preocupação menor em absorver, em perder pontos de vida em prol da sua agressão. Então, por exemplo, se você tá jogando, tem 5 pontos de poder na mesa e o oponente tem 3, você pode, à vontade, ir atacando pra cima do seu oponente. Enquanto seu oponente não bloquear, você pode absorver todos os ataques daquele seu oponente, porque em tese você precisa finalizar o jogo antes de seu oponente. Então aí você tá jogando a responsabilidade de gerenciamento de vida para o seu oponente. Ele que tem que saber quando que ele pode se dar o luxo de perder a vida ou quando ele não pode. Um exemplo clássico disso é no Modern, o Burn. Você tá enfrentando o Burn, você tem que saber se você tá jogando de Jund, por exemplo, ou de Abzan, ou qualquer deck que tenha a possível abertura de Fatland para Shockland para Toxicity. Muitas vezes você não sabe se o oponente tá de Burn ou não. E muitas vezes você não tem outras opções de jogada num G1, por exemplo. Então você tem que saber quando que você pode fazer o estouro da Fatland para buscar Shockland de pé, para fazer o Toxicity, se aqueles 5 pontos de vida vão interferir no meio do jogo ou não. Então toda essa questão do gerenciamento é importantíssimo para quem tá jogando com os decks mais reativos. No Modern, principalmente, você troca pontos de vida muitas vezes por tempo no jogo, em questão de você ter a mana disponível naquele turno. Então, cada vez que você tá jogando, né, uma Shockland de pé, você tá trocando pontos de vida por mana e, consequentemente, por tempo, né? Você não está atrasando o seu jogo para preservar sua vida, mas sim você está tentando antecipar o seu jogo, ou pelo menos não atrasar o seu jogo para se manter ainda num passo constante da partida. Então o jogo, o Magic, né, ele, além de você gerenciar esses recursos, você muitas vezes está trocando esses recursos ao longo do jogo. Então, vida você pode trocar por mana, no caso aí das Shocklands. Você pode, por exemplo, no caso, a carta clássica Channel, que é ultra roubada, você tá trocando mana você tá trocando vida por mana. Enquanto você tiver mais vida que seu oponente, você tiver uma carta que abuse de toda essa mana e que faça você ganhar o jogo, você tá tranquilo. Você pode gerar mana suficiente para ir a 1 de vida e fazer uma Fireball de 20 pontos de dano que mate o oponente, por exemplo. Então, é algo que você pode trocar à vontade ao longo que você esteja desenvolvendo seu plano de jogo e que esse plano de jogo te carregue para a vitória. Falando de Modern, Barroso, que você acabou fazendo o exemplo do Burn, do Abzan, Jund, né, seja lá o que você estiver jogando com preto, para você ter essa abertura de paga 5 pontos de vida e faça o Toxize. Os lands, Shock Land, né, as Fat Lands, elas te dão velocidade, né, para conseguir manter seu padrão de jogo. Mas o que é importante do Modern, que não sei se o pessoal dá tanta atenção assim, em relação a pagar pontos de vida, as cartas que são de Phyrexia, Phyrexia, onde você paga pontos de vida para castar as cartas. Por exemplo, Gitaxian Probe, você está pagando 2 pontos de vida, você está acelerando o seu jogo, porque você está comprando uma carta sem pagar nada, né, só os pontos de vida. Então, em tese, seu baralho tem 56 cartas, não tem 60. E você está tendo uma outra informação, que é a mão do seu oponente. Você saber em torno do que você jogar, você saber qual que é a jogada que você vai ter que fazer no próximo turno que é a correta. Então, assim, eu acho que o Modern, acho que é o maior exemplo de gerenciamento de recurso, tanto por decks
que são diretamente afetados pelo pagamento de vida, que são os decks que usam Jin-Tax e Probe, ou até mesmo pelo Burn, que acaba tomando bastante dano para fazer suas manas, né, para fazer seus lanes de pass, e pelo fundamental deck do Modern, acho que é o Zu, o Death Shadow Zu, que faz o pagamento de vida proposital para poder tirar mais vantagem das cartas dele, né? No caso, o próprio Death Shadows. Sim, claro. Uma questão também que não é muita gente que leva em consideração, mas jogando contra o Escape Shift, por exemplo, o Escape Shift ele tem uma conta baseada na tabuada do 3. Então, para quem não lembra da tabuada do 3, é só fazer a continha e quanto que é o dano mínimo que um Escape Shift letal conseguiria dar. É 18 pontos de dano. Então, o número mágico é 18 pontos de dano. A partir do momento que você tem 18 de vida ou menos, o Escape Shift com o menor número de terrenos possível já vai ser letal, que são 7 terrenos. Então, às vezes, como o Escape Shift é um deck que ele dificilmente agride no começo, ele pode até surpreender, dar um bolt no passe e ganhar com o Escape Shift de 18, você pode, se não for te atrapalhar no jogo, você pode tentar ao máximo manter a sua vida acima de 18 para ganhar um turno na frente. Então, é importante saber também como que os decks gerenciam a vida. O Burn é relativamente simples, você sabe que o Burn tira uma média de 3 pontos de dano por carta. Então você tem umas cartas que tiram mais de 3 pontos de dano, como por exemplo o Boros Charm, mas você tem cartas que tiram 2, no caso o Goblin Guide, fazendo uma média dá, se eu não me engano, um pouco menos de 3, mas o número é bem próximo de 3. Então, sabendo essa conta, você pode ganhar um turno que é o turno primordial para você vencer a partida. Então, tudo isso conta na hora de gerenciar os seus pontos de vida. Então, como a gente mencionou, vida dá para trocar por mana, não somente aceleração, mas também dá para trocar por fixing, né, por correção da cor de mana. Isso é bem claro nos efeitos da Cidade de Bronze, né, que é a Cidade de Bronze e a Mana Confluence, e também nas Penlands, que são os terrenos que você paga um ponto de vida, você gera uma das duas cores. E por muito tempo essa troca de vida por mana foi mal vista pelos jogadores, principalmente os jogadores iniciantes. A Wizards até chegou a cogitar não lançar mais esses terrenos, mas depois eles viram que é uma coisa benéfica, é algo que estimula, né, a jogabilidade do jogo, deixa o jogo mais interessante, você saber quantos pontos de vida você pode pagar. Tanto que Mana Confluence, quando ela foi lançada, muitos jogadores meio que torceram o nariz, falaram que ia ser muito forte, e na verdade provou não ser tão relevante no formato. Também tem outros fatores, né, porque os monocolors eram muito superiores aos decks de várias cores, mas também é uma carta que se provou que a perda de vida não era tão irrelevante assim. Então, você pode, né, trocar, né, sua vida por cor de mana, por quantidade de mana, no caso de habilidades mais roubadas como o canal, né, o channel que a gente mencionou. Isso obviamente a Wizards já deu um jeito, já sabe que isso não é uma coisa saudável pro formato. Uma coisa que a Wizards vira e mexe e erra, e que a gente acaba vendo algumas aberrações, é a troca de vida por cartas na mão. Então, qual que é o exemplo mais clássico disso? Necropotência. Então, para quem não jogou naquela época, para quem não acompanha o Magic antigo, Necropotência é uma carta de 3 manas, é um encantamento. Você não compra mais cartas, você pula a sua fase de compra. No final do turno, você pode pagar quantos pontos de vida você quiser. Se você o fizer, você compra 4 cartas. 4 cartas não, mas quantas cartas você pagou para cada um ponto de vida. E as cartas que forem jogadas no cemitério são exiladas. É basicamente isso as habilidades. O deck de Necropotência na época se mostrou extremamente superior aos demais, porque ele era um baralho extremamente agressivo, tinha velocidade, você conseguia fazer as mágicas com a Lagoa dos Mortos, né, que transformava um pântano em 4 manas, era extremamente roubado, digamos assim.
e você conseguia converter as cartas da sua mão em presença de mesa, que transformava o jogo em muito a seu favor. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre cartas na mesa, né? Presença de mesa e cartas na mão. E era um deck muito superior aos outros. A Necropotência acabou sendo banida. A Wizards achou que o problema de Necropotência era custar só 3 manas e você poder abrir de mana Dark Ritual Necropotência. Eles lançaram Barganha de Yawgmoth, e que tinha basicamente o mesmo efeito, só que custava 6 manas. Aparentemente, eles não aprenderam com o erro, Barganha de Yawgmoth continuou sendo roubado, continuou ainda fazendo parte de muitos decks, até que foi banido uma época. Hoje ela já é legal nos formatos que ela joga, mas ainda continua sendo uma carta muito poderosa. Recentemente temos o exemplo clássico do Griselbrand, que por algum motivo a Wizards achou que pagar 7 pontos de vida de uma vez para comprar 7 cartas ia ser algo bem razoável dentro de um corpo 7/7 com lifelink, mas as estratégias que se baseiam em colocar essas criaturas de uma maneira roubada, seja pelo cemitério, seja por uma outra forma, por exemplo, Show and Tell, Snake Attack, já provaram que o bicho é extremamente forte e chegou até cogitarem a banir. Não precisou, né? O formato se autorregulou na época, mas ainda assim é um bicho extremamente forte que vê bastante jogo nos formatos que ele é permitido. Então, sempre que alguma carta te propuser troca de vida por mais cartas, você pode saber que é uma carta bem decente e que você pode tirar bastante vantagem disso. São cartas boas, assim. Então, principalmente jogadores iniciantes que ainda não estão acostumados com essas questões, você pode saber, se um oponente está pagando 1 ponto de vida para comprar uma carta, ele está fazendo um bom negócio, ele não está sendo um cara descuidado. Tem algumas cartas também, Barroso, em relação a pagar pontos de vida para comprar cartas, que são, por exemplo, Night Whispers. Uhum. Também é uma carta 2 manas, você é Sorcery, você paga 2 pontos de vida e compra 2 cartas. A diferença para Necropotence, para as outras cartas que compram vida, até o Griselbrand, na minha opinião, você paga pontos de vida para reduzir o custo dessa carta. Essa carta Sim. seria uma carta que custaria 3, seria uma Divination, por exemplo, 3 manas compra 2, mas nesse padrão você paga 2 pontos de vida e reduz o custo dela em 1 mana. Você acha que pode ser feita uma associação direta em relação a custos de mana a ser pagos com pontos de vida? Ah, com certeza. Enquanto você está pagando mais barato para fazer um efeito que custaria uma certa quantidade de mana, mas ela não está custando essa quantidade e está fazendo o mesmo efeito, com a diferença de você pagar pontos de vida, você está ganhando uma vantagem em relação a isso, você está ganhando mana. Um dos melhores exemplos disso é o Thoughtseize. O Thoughtseize, ele tem um efeito superior a cartas de mesmo custo, como por exemplo Durez, Inquisition of Kozilek, Appetite of the Brains, é um pouquinho diferente, mas entra na mesma categoria. Mas ele tem um efeito superior a todas essas cartas juntas, com o fato que você está pagando 2 pontos de vida. Esses 2 pontos de vida é para compensar a superioridade da carta, que caso você não tivesse essa perda de vida, né, associada a ela, deveria custar mais mana por ser uma carta de impacto muito forte. Ela ainda é uma carta bastante jogada, é uma das principais cartas do Modern e joga bastante Legacy e Vintage, por exemplo, e mostrando que a perda de vida realmente é o menor dos problemas. Se ela custasse 1 mana a mais, provavelmente ela já veria bem menos jogo. Ela seria parecida com um Transgress nas suas devidas proporções, né? Se ela custasse 2. Você já mudaria toda a estratégia do seu baralho, que você não conseguiria abrir na época do Fadas Mana Thoughtseize, Mana Bitter Blossom, que era a mão ganhadora. Sim. Então, eu tento pensar mais ou menos que cada 2 pontos de vida valem 1 mana. Assim, não é uma coisa, não é uma regra. Né? É uma análise é um X que eu costumo fazer entre esses recursos, ainda que a gente vai falar de mana, em relação à vida que a gente está falando agora, né? Sim, claro. Então, só para generalizar e focar em os arquétipos, eu comecei falando do agro, né? Que o agro pode abrir mão da sua vida
dado que ele esteja tirando mais vida do oponente ou esteja fazendo o setup da partida para ele tirar mais vida do oponente de uma vez só, o control, pelo contrário, ele tem que saber o quanto de vida ele pode perder até que ele consiga estabilizar a partida e não perder a partir de um determinado tempo. Isso é um dos grandes desafios, né, de quem joga de control. Alguns controls, eles repõem ao longo da história, né, eles repunham a vida de uma maneira consistente. Então, por exemplo, os UW ou UWR da época que tinha Baneslayer Angel simplesmente podiam tomar uma quantidade de vida razoável, até 3 pontos de vida, porque tinha raio no formato, mas se ele estabilizasse a 4 pontos de vida, fizesse uma Baneslayer Angel, ou o oponente matava você, ou ele simplesmente saía do range de ataque e não conseguia nunca mais ganhar o jogo. O mesmo vale pros controls, o W, o X, que tinha Sphinx Revelation, que de repente o oponente de control tava com muita vida e a mão cheia novamente. Esses decks conseguem gerenciar a vida um pouquinho melhor, porque ele possui maneiras de recuperar essa vida e voltar de um jogo que você estava muito para trás. Agora, outros decks control, por exemplo, o Esper Dragons, ele tinha maneiras pontuais de ganhar vida, tinha o Faltong Invocation, só que ele não tinha cartas que recuperavam grandes quantidades de vida. Então, esse tipo de control, você não podia dizer que necessariamente ele tinha a inevitabilidade ao longo de toda a partida. Você tinha que, inevitavelmente, um momento partir para uma postura mais agressiva para você tentar fechar a partida o quanto antes, para evitar que o seu oponente capitalizasse do fato de você ter pouca vida e conseguir ganhar o jogo. Então, ter esse balanço entre o quanto de vida você pode absorver, quanto de dano você consegue absorver, versus o quanto tempo você precisa para estar superior, né, num estado superior do jogo e conseguir partir para agressão e finalizar a partida antes que você morra. Tem esse fino detalhe, principalmente quando você tem controls que não tem ganhos de vida tão grandes. O G-Sky do Standard tem um quê dessa postura. A principal carta que ganha vida é o Blessed Alliance, né? Um dos modos dele você pode ganhar 4 pontos de vida. Você pode usar o Gear Hook para ganhar um pouco mais vida. Tipo, você pode ganhar até 8 pontos de vida com uma única Blessed Alliance. Mas com os decks que ganham de Enhaku, você tem que saber, por exemplo, se você está enfrentando um deck que tem Enhaku, você tem que saber o momento da partida que você precisa começar a atacar com os Gear Hook e finalizar o jogo antes que o oponente retome, né, o controle da partida e passe a ganhar o jogo. Então, no caso do control, é muito sobre essa questão. Já no caso do combo, o exemplo mais clássico que me vem à cabeça é o Ad Nauseam. O Ad Nauseam é uma das cartas que você troca pontos de vida por mais cartas. Então, obviamente, é uma coisa boa. Você geralmente atinge uma massa crítica de mana para você fazer o Ad Nauseam, encher a sua mão antes que você morra e conseguir capitalizar das cartas da mão. Então, novamente, depois a gente vai falar como os recursos se trocam, mas não adianta você ter 15 cartas na mão e você não ter nada, nem mana para fazer elas. Isso você não está obtendo nenhuma vantagem de ter 15 cartas na mão. Então, normalmente, o que os baralhos como o Ad Nauseam fazem é trocar vida por cartas na mão. Você geralmente chega a um número bem baixo de vida, podendo chegar a 1. Só tem que tomar cuidado porque a conta, né, do custo de mana convertido de cada uma das cartas do seu baralho influencia bastante no quanto de cartas você sabe que pode comprar. O Ad Nauseam Legacy, por exemplo, possui bastante carta de custo 2. Diferente do TES, que possui mais cartas de custo 1, você não pode se dar o luxo de, por exemplo, estar a 2 pontos de vida e sair comprando cartas esperando que você não vá comprar uma carta de custo 2. É relativamente fácil de você comprar uma carta de custo 2. Então você tem que saber até quanto ponto de vida você pode arriscar ou não, mas principalmente saber quando parar, e mesmo que você não ganhe naquele turno, que você possa ganhar no próximo turno, já que você ainda vai ter aquela quantidade de cartas na mão. Então, o combo é muito mais sobre também não morrer. Lógico, se você vai chegar em um determinado estágio do jogo que você não tem mais, você vai perder na volta, você tem que tentar combar de alguma forma. Mas também usar os pontos de vida
por exemplo, no caso da Adnelson, para converter isso em cartas e atingir a massa crítica para combar. No caso do Adnauseum, a sua administração da sua vida é em relação ao seu combo e em relação ao conhecimento que você tem do seu deck, né? Não somente em relação a você saber administrar o que o seu oponente está fazendo para reduzir o seu custo de vida. O seu custo não, perdão, o seu total de pontos de vida. Então, assim, o Adnauseum, acho que é o exemplo clássico, como você falou. Acho que de todos que a gente pode pensar, é o mais diferente, né? Mas tem a outra questão de decks combos também, que são aqueles decks do tipo Splinter Twin, né? Saudades Twin, né, Barroso? Hashtags SDDS. E que você pode ficar a meio de vida e você conseguir ganhar o jogo. Então, assim, os decks combos tem muito dessa de saber administrar a vida até o último momento, né? Acho que o deck combo é o que mais utiliza a vida como tempo, né? Sim. Como um transformativo em recursos de tempo para conseguir combar e ganhar o jogo. É isso aí. Acho que, no geral, a ideia de vida é basicamente essa. É você gerenciar o quanto você pode transformar isso em outros recursos, seja em mais turnos para você ganhar o jogo, seja em menos turnos para você tentar acelerar o seu jogo, em mana, em cartas, em tempo, só que com a ressalva que se você gerenciar a sua vida de uma forma ineficaz, você corre o risco de perder o jogo. Então é um recurso que é onde a maioria dos jogadores peca, né? Muita gente gerencia mal a vida, ao mesmo tempo que eles perdem oportunidades ficando com mais pontos de vida do que deveriam, preservando mais a vida do que deveriam. Muitos jogadores acabam passando do limite, sendo ou gananciosos ou agressivos demais e acabam perdendo o jogo justamente por não saber a linha tênue entre o que é gerenciar bem a vida e o que é extrapolar nas possibilidades. Então, como regra geral, você tem que pensar: você pode trocar vida por tudo, dado que você saiba que a contrapartida de você errar no gerenciamento pode te custar a partida. Assim, diretamente, né? Todo gerenciamento pode te custar a partida, mas de formas indiretas. Só queria fazer um adendo, Barroso, pra gente finalizar essa parte de vida. O que eu acho que o pessoal acaba não se ligando diretamente é que você é responsável pelo gerenciamento da vida do seu oponente também. Sim. Não só a sua. Então, assim, você, com suas criaturas e suas mágicas, você é responsável por atacar o seu oponente, fazer ele perder os pontos de vida, de modo que ele não possa se utilizar desse recurso, né, para ter vantagem de card de vantagem ou de mana, enfim, seja qualquer tipo de vantagem que ele tenta obter através do recurso de vida dele. Então, você sufocar os pontos de vida do seu oponente é uma maneira de você tentar gerenciar ou limitar o que ele pode fazer em relação ao recurso de vida que ele vai ter, né? O que acaba os decks agros fazendo. Sim. Tentando sufocar os pontos de vida do oponente, às vezes não para matar mesmo o oponente o mais alto possível, mas para impedir que ele possa fazer um Tog Size e pode só estourar as suas fets, enfim. A gente tem que sempre lembrar disso também, que a gente é responsável por gerenciar 2 totais de pontos de vida no jogo, não só o seu. Com certeza, isso é importantíssimo. Então, falando num geral sobre o gerenciamento dos recursos, é tudo sobre maximizar as suas chances de vitória, incluindo, né, se maximizar as suas chances de vitória, seja diminuir as chances de vitória do oponente diretamente. Isso é importantíssimo. Falamos de vida, agora vamos falar de mana. Então, mana também um recurso principal, que é característica do jogo, e que é o que permite que você conjure suas mágicas. Então, as mágicas têm um preço para você pagar, esse preço é a mana, e você tem que pagar esse preço para fazer as mágicas. Então, normalmente está associado, salvo algumas exceções, o custo de mana está associado com o poder das mágicas, poder que eu digo de impacto no jogo. Quanto mais manas uma mágica custa, normalmente maior o impacto da mesa. Tem alguns casos que não se aplicam, mas geralmente você tem... você pode tomar como base essa linha de pensamento.
Por que eu digo isso? Porque baralhos que normalmente geram grandes quantidades de mana, você pode desconfiar que ele vai fazer alguma coisa que é muito superior ao que você está fazendo, dado que você esteja seguindo um plano de jogo normal, que seja um baralho que tente curvar as mágicas em uma escala, por exemplo, 1, 2, 3, 4, fazer uma mágica no turno 1, depois uma mágica de custo 2 no turno 2, enfim. Então, como que a gente pensa no gerenciamento de mana a grosso modo? O oponente o jogador, né, que utilizar as manas de forma mais eficiente possível, ganha as partidas. Isso, pensando nas mágicas que custam mais, sendo mais poderosas, faz sentido. Então, como que jogadores com estratégias mais rápidas capitalizam disso? Jogando mágicas de custo mais baixo e ganhando sendo mais rápidos, mais agressivos. Então, o fator que você precisa pensar quando você está jogando com oponentes que utilizam esse tipo de estratégia é tentar minimizar a forma com que eles aproveitem essa mana. Então, por exemplo, um jogador por exemplo, você tem um baralho que faz grandes criaturas que custam bastante mana e que são muito fortes. Por exemplo, a própria Baneslayer Angel custa 5 manas, aí você pode escalar para um Sun Titan, né, um Titã do Sol de 6 manas, você pode vir fazer uma Elash-Norn de custo 7, são todas criaturas extremamente fortes e que impactam fortemente na mesa. Mas se você abre uma mão com 4 terrenos e essas 3 cartas são 3 cartas boas, 4 terrenos, você tem mágicas, você vai manter essa mão. Se o seu oponente abrir de Mana Goblin Guia, 2 manas Eidolon of the Great Revel, 3 manas Bolt, por exemplo, na sua cara, esse seu oponente, ele usou 6 manas no seu turno, ao passo que você não fez nenhuma mágica, você usou 0 manas, mesmo tendo cartas extremamente poderosas. Então, mesmo que essas mágicas sejam mais impactantes e as cartas que seu oponente fez sejam de menor impacto no geral, o fato dele ter utilizado as manas de uma melhor forma possível levaram ele ao caminho da vitória. Então, fazendo um paralelo, ao mesmo tempo que você jogar com baralhos de controle que tem mágicas mais poderosas, que custam mais mana e que impactam a mesa de uma vez só, como por exemplo o clássico, né, Wrath of God, Cólera de Deus. Se o seu oponente tem uma abertura muito rápida, você às vezes pode ficar na linha de fogo e não ter o tempo pra... Você pode até fazer a mágica, mas já tá num nível de vida que você não consegue acompanhar as próximas jogadas dele. Isso porque ele usou a mana dele de uma maneira mais eficiente. Novamente, dividindo em arquétipos, você tem algumas maneiras de pensar em como utilizar a mana de maneira eficiente, além de ter algumas táticas que eu vou mencionar um pouquinho mais pra frente. Os baralhos agressivos, eles usam a mana de forma mais eficiente, fazendo mágicas nos turnos iniciais, normalmente mágicas que tenham um impacto grande na vida do oponente. Por exemplo, uma criatura de 1 mana que tenha 3 de poder, normalmente é vista como uma criatura de grande impacto, porque ela tira bastante vida do oponente com um custo de apenas 1 mana. Se você pensar que um raio, por 1 mana, você te causa 3 pontos de dano no oponente, se você fizer um Wild Nakatlo, que pode ficar com 3 de poder, no turno 2, e você atacar 2 vezes com ele e causar 3 pontos de dano no oponente em cada um dos ataques, você com 1 mana, você causou 6 pontos de dano. Então isso é um valor formidável para um baralho agressivo. E lembrando que se você seguir, né, se tiver os segmentos nas próximas jogadas, você coloca o seu oponente sob a parede e não deixa ele desenvolver o jogo dele, não deixa ele utilizar a partida dele usando as manas que ele pode fazer. Então, os baralhos agressivos normalmente eles adotam esse caminho de utilizar a mana deles no começo do jogo para otimizar a quantidade de dano que ele pode causar antes que o seu oponente consiga desenvolver a sua partida. Os decks control, eles fazem o contrário, eles abrem mão
dos turnos iniciais. Normalmente eles jogam mágicas de menor impacto e que posteriormente ele converte em mágicas de custo maior, só que impactam fortemente o jogo. Então o plano do Control, ao contrário do Agro, é principalmente você chegar numa quantidade crítica de terrenos. Então um deck Control normalmente quer fazer terrenos todo turno para que ele chegue dando remoções e controlando a mesa, controlando seus pontos de vida, no estágio onde ele comece a fazer as suas mágicas que são mais poderosas que as mágicas que os baralhos agressivos, por exemplo, e que não deixe o baralho agressivo voltar na partida. Então, novamente, se no exemplo do UW Control da época de Ravnica, de Retorno de Ravnica, se você conseguisse dar 2 remoções em 2 criaturas agressivas naquela época e chegar na 5ª ou 6ª mana, você podia voltar na partida fazendo uma Mousepaf, que criaria bloqueadores. É uma mágica extremamente poderosa, criaria 3 bloqueadores e não deixaria o oponente te atacar de maneira proveitosa. Ou você poderia mesmo fazer uma Sphinx Revelation para 3, te ganharia 3 pontos de vida, te colocaria mais 3 cartas na mão para que você continue desenvolvendo seu jogo e comece a ter mais manas e consiga jogar 2 mágicas por turno, que é a partir desse momento do jogo que o Control conseguiria estabilizar. Ele joga mágicas mais poderosas, consegue jogar 2 mágicas por turno e mais mágicas que compram mais cartas para que você consiga continuar estabilizando e eventualmente finalizar a partida. Além dessas 2 estratégias, nós temos antes de falar de combo, vamos falar do Ramp, que é uma estratégia peculiar. Ela normalmente preza por fazer cartas que transformem, que sejam mágicas que transformem essas cartas em mais mana. Ou seja, eles visam acelerar a quantidade de mana que você produz para você acelerar as suas jogadas poderosas mais para frente. Então, os próprios baralhos, o próprio Escape Shift, Modern, os antigos ramps que rampavam pros Eldrazi, ou o próprio Valakut do T2, todos esses decks, você fazia mágicas para captar mais terrenos, colocar mais terrenos em jogo, para você acelerar as suas jogadas mais poderosas. Então isso é uma estratégia bastante peculiar e que a gente vê bastante como que você converte cartas na mão em terrenos que, por sua vez, são manas. Além disso, nós temos os combos. Combos você pode se classificar em basicamente 2 estratégias. Tem os combos que você precisa de uma massa crítica de mana para você conseguir combar. Então, o caso clássico é o próprio Storm. Qualquer deck do tipo Storm, você precisa de uma quantidade de manas suficiente para você jogar todas mais mágicas, aumentar o custo a quantidade de Storm que você tem e jogar a mágica para ela ser suficiente para ganhar o jogo na hora. Então, cada carta sua vale mais manas. Essas manas podem ser que a gente chama de one shot, né? Efeito único. Por exemplo, todos os rituais, né? O ritual desesperado, o ritual sombrio, ritual da cabala. Chandra. A Chandra também é uma maneira de você gerar um efeito de one shot. Então a Chandra nova, ela gera 2 manas vermelhas se você subir mais 1. E essas maneiras que esses efeitos que geram mana de uma vez só, normalmente elas permitem que você tenha um big turn, né? Um turno crítico com uma grande quantidade de mana para você finalizar a partida. Uma das principais cartas nesse estilo, e que está sendo bastante discutida se ela deve ser banida ou não, é o Simian Spirit Guide, isso falando do Modern. Porque ele gera um ganho de mana momentâneo, você perde uma carta na mão e gera um turno de mana momentâneo, que normalmente é o necessário para dar velocidade para os baralhos. Então normalmente os decks de combo se baseiam em maneiras de juntar a quantidade de mana possível para fazer para atingir esse volume e fazer a mágica que ganha o jogo. Ou ainda ele pode fazer mágicas que roube, entre aspas, na quantidade de mana. Então, por exemplo,
falando do Legacy, você tem o Snake Attack, que é um baralho que ou você usa o Snake Attack, que custa 4 manas mais uma pra ativar, então 5, digamos assim, ou você usa o Show and Tell, que é 3 manas, pra você colocar uma criatura que seja ou o Griselbrand, que custa 8 manas, ou o Enraku, que custa 15 manas. Então, desse jeito, você tá burlando as regras do jogo, né? Você não tá pagando o custo dessas criaturas, mas você tá como se estivesse pulando essa parte de pagamento dos custos e encurtando o pagamento para algo mais acessível, né? Algo mais rápido. Claro que cada carta tem a sua contrapartida, mas em termos gerais você está fazendo isso para desenvolver o seu plano de jogo, que é colocar uma criatura mais forte que o seu oponente. Mas essa é uma maneira de burlar a partida em quantidade de mana. Outro combo assim que talvez não seja tão intuitivo de pensar, mas que facilmente burla as regras de mana é o Twin, ou o próprio Escape Shift. Basicamente é só pensar quantas manas você pagaria para fazer uma mágica. Eu faço a mágica e eu ganho o jogo na hora. Quantas manas é razoável? Depende muito de como desenrola a partida. Mas se você tivesse uma mágica, você supondo que você esteja com uma quantidade razoável de terrenos na mesa, seu oponente também, você tá no top deck, você tem uma mágica que é 7 manas, você ganha o jogo, certamente é uma mágica muito poderosa. E o Twin é basicamente isso, você faz uma criatura que custa 3 manas, ainda ela tem um efeito disruptivo, né? Você pode virar o terreno do oponente para fazer ele perder o timing de alguma mágica, algum contra-mágica, por exemplo, que ele precisasse para quebrar, seja para quebrar encantamento, seja para quebrar o combo, e ainda você pagando essas 7 manas em 2 turnos, né, a prazo, você consegue ganhar o jogo. Isso é bem, digamos assim, contra a lógica do jogo no geral, que parte do princípio que você queira interagir mais nas partidas. Eu acho que ao longo dos tempos, né, dos anos, na evolução do Magic, a gente já teve essa carta né, de X manas, ganha um jogo, onde em cada um dos seus ambientes que ela jogava, ela custava um custo diferente em relação à quantidade e em relação à color também, na cor. A gente pode citar facilmente alguns exemplos. Cruel Ultimatum, sim, na época dele era uma carta de 7 manas, ganha o jogo. Era mais ou menos isso. Não tá escrito isso na carta, mas é isso que ela fazia. Sim. Né? Hoje, o Enraku é quase isso que tá escrito nele também. Né? Salvo algumas exceções de matches específicos, mas é quase isso que ele faz. Uma outra carta que era um pouco abaixo disso, mas também te dava uma margem parecida, era o Bonfire. Bonfire também, vindo do Milagre, fazia algo muito parecido em relação a te virar jogos que você estava muito perdido. Então assim, Twin é uma outra carta, Escape Shift é uma outra carta que faz isso. Então, acho que ao longo do tempo a gente teve essa carta e em cada um dos seus formatos e cada um do seu ambiente ela varia um pouco de acordo com o que se joga e de acordo com o que é esperado do ambiente, né? Lógico, isso também é muito regulado assim pela Wizards, né, em relação ao game design, de fazer cartas muito poderosas com custo baixo ou fazer cartas que são muito ruins, com efeitos muito ruins, com custo alto, que a gente também já viu algumas muito ruins assim. Então, a mana, sendo junto com a vida um dos, acho, os 3 principais recursos, né, a gente vai falar, ela faz uma associação direta também com tempo e velocidade, e as mágicas mais poderosas custam mais para você fazer elas antes do que você deveria fazer uma mágica de turno 7 pela regra do Magic, você só poderia fazer no turno 7, quando você descesse o 7º land. Mas você tem algumas outras cartas que fazem aceleração, né? A gente usa esse termo, para você conseguir jogar essas mágicas antes, seja ela porque você precisa das 7 manas, ou seja ela porque você precisa de 7 terrenos em jogo, no caso de um Escape Shift. Sim. Uma coisa interessante, falando um pouquinho de tática de como utilizar a mana, às vezes você tem casos, todo deck ele tem uma curva de mana, né? Então os decks mais agressivos têm uma curva de mana mais baixa, ou seja, as mágicas escalam de uma maneira mais rápida, você chega
no terceiro ou quarto turno você consegue fazer as mágicas de custo mais alto do seu baralho, ao passo que você consegue jogar com menos terrenos no seu baralho. Então você joga com cartas de impacto um pouco menor, mas que você consegue converter em bastante dano no início do jogo e consegue comprar mais cartas, né? Efetivamente você minimiza as chances de comprar terrenos para que você consiga matar o seu oponente o mais rápido possível. Mas voltando aqui pro assunto da curva, às vezes alguma jogada você precisa fazer de maneira a favorecer o desenvolvimento da sua curva de mana, ao invés de você pensar em qual seria a melhor carta para aquela rodada, para aquele turno. O impacto direto, né? Exatamente, o impacto direto. Então vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma carta de... Você tá pulando do turno 2 pro turno 3. Você tá fazendo seu terceiro terreno. Você tem uma carta de 2 manas que tem um efeito imediato melhor do que uma carta de 3 manas, por exemplo. Mas é melhor você fazer a carta de 3 manas primeiro, pelo simples fato que se você comprar uma outra carta de 2 manas no outro turno, você consegue fazer 2 cartas, dado que você tem o quarto terreno, óbvio. Você consegue fazer 2 cartas no mesmo turno, ao passo que se você fizesse a carta de 2 manas no turno 3 e você comprasse uma carta de 2 manas, né, no turno 4, você conseguiria fazer somente uma mágica. Então, o gerenciamento da mana não é somente utilizar as mágicas conforme o seu plano de jogo, mas também saber quando que você pode abrir mão de um impacto imediato na mesa em prol da curva da mana. Isso é fazer o planejamento sempre dos seus turnos subsequentes. Isso é importantíssimo. Sim, é muito importante. Isso também é válido para os terrenos que você tem que entram virados, né? Quando você está construindo o seu jogo, a sua estratégia, você já está pensando em alguns 2 turnos à frente. Você quer curvar todas as suas mágicas no jogo, é óbvio, mas algumas vezes você tem que deixar de curvar a mágica que você gostaria, porque você vai ter que descer, por exemplo, um Valakut virado. Então no turno 3 você faz um Valakut virado e um Sakura Tribe Elder, ao invés de você fazer um Search Fortune Mori que você acabou de comprar, que seria a curva ideal para você fazer com 3 manas e te traria um terreno de pé. Mas você vai, alguma hora do seu jogo, você vai ter que fazer esse terreno virado, e para você não perder velocidade e não perder um turno sem fazer nenhuma mágica, você tem que saber a hora certa de descer o terreno e contar os seus terrenos, suas manas, para que você consiga manter um desenvolvimento mínimo no seu jogo. Exatamente. Então, como a gente está falando, as manas são imprescindíveis para você conseguir desenvolver o seu plano de jogo. Mas o principal motivo, né, de você ter manas é justamente você poder fazer as cartas que estão da sua mão, as mágicas, que é justamente o terceiro recurso que a gente tem. São as cartas que você tem, seja no seu baralho, seja na sua mão, ou seja em jogo. Ou no cemitério. Ou no cemitério. Cemitério também é um recurso importantíssimo que tá atuando fortemente em todos os formatos agora. Então, só dando uma geral sobre as áreas onde estão as cartas que você tem na sua mão, elas são muito importantes, porque quanto mais cartas você tiver na sua mão, mais possibilidades de jogada você tem para um determinado turno. Então, existe o conceito de card advantage, que é um dos principais conceitos do Magic, é um dos que os iniciantes aprendem enquanto eles estão desenvolvendo seu conhecimento ao longo do tempo, que é de quando você tem mais cartas na mão, você tá na frente do jogo. Isso nem sempre é verdade, isso depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas normalmente é uma coisa boa. Se você tem mais cartas na mão que o seu oponente, dado que nem o seu oponente esteja com um jogo desequilibrado para um dos lados, quem tem mais cartas na mão normalmente está à frente numa partida. Outras áreas que as cartas podem estar na mesa. Você pode ter um oponente com 7 cartas na mão. Se você tem uma mesa com 5 criaturas de 3 de poder cada um e o seu oponente está a 15 de vida, você está na frente do jogo. Então não adianta o seu oponente ter... Você tem 0 cartas na mão, seu oponente tem 7. Ele tem muito mais opções de jogada. Aliás, ele tem muito mais opções de cartas na mão. Às vezes não tem nem opções de jogada, porque algum outro recurso está restringindo ele. No caso... por exemplo, se o seu oponente
você tá no turno 4, seu oponente tem 4 manas e ele tá com um ataque letal na volta, seu oponente vai morrer na volta. Se ele só tem 5 pontos de vida, você tem 5 pontos de poder na mesa. Ele tem 4 manas, ele tem 7 cartas na mão, as opções dele estão restritas às opções que deixariam ele vivo. Então ele não necessariamente tem opção a 7 jogadas diferentes ou a 7 cartas diferentes. Ele tem que se limitar às cartas que ele pode jogar, que se restringem a 4 manas, e as cartas que deixariam ele vivo naquela rodada. Esse é um conceito que também não é muita gente que sabe, né? Às vezes sabe de forma indireta, mas não tem ela aplicado, que é o conceito de Virtual Card Advantage. O conceito de Virtual Card Advantage implica que se você tem cartas na mão, mas você não consegue utilizar, se você consegue inutilizar as cartas de um oponente, por exemplo, fazendo uma jogada que impossibilite que seu oponente use aquelas 2 cartas sem que ele fique muito ruim no jogo, significa que você está ganhando uma vantagem do seu oponente em cartas, mas que ela não é real, ela é virtual. Porque tem 2 cartas que seu oponente não vai poder jogar e que não contam nas probabilidades, nas possibilidades que ele tem para manter-se no jogo. Então, se você está na frente na mesa, você também está bem no jogo, né? Normalmente quem tem uma mesa bem desenvolvida, salvo alguma mágica que varra todo o efeito na mesa, você está muito bem no jogo. As suas cartas podem estar no Grimório. Cartas no Grimório são importantes porque são todas as possibilidades de cartas que você pode comprar para tentar ganhar uma partida, principalmente no caso de baralhos que tem tutores, você usa os tutores para buscar cartas específicas no baralho. E também é uma forma de você controlar o seu nível de vitória. Se você tem 2 cartas no seu baralho, além de você ter chances reduzidas de comprar a carta que você precisa para ganhar o jogo, você também está prestes a perder o jogo. Então acaba sendo uma forma também de controlar se você vai ganhar o jogo ou não, a quantidade de cartas no seu baralho. E tem também as cartas no cemitério, que a princípio eram cartas que era uma zona morta do jogo, era uma zona que tinha pouca interação. Conforme o jogo foi melhorando, né, foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, mas cada vez mais e mais cartas vão se utilizando o cemitério como gerador de recurso. Então a gente tem bastante carta que volta do cemitério para o jogo, como é o caso do Scrap Heap Scrounger e o Prized Amalgam, lançados recentemente. Tem também o caso de conversão das cartas do cemitério em mana, que é o caso das mágicas Queen Delve, que você exila uma carta do cemitério para transformar isso em mana. Sabemos que qualquer coisa que transforma, qualquer recurso que é transformado em mana de uma maneira fácil é uma coisa boa. E você também tem cartas que abusam dos efeitos do cemitério para fazer alguma coisa muito roubada, como por exemplo os efeitos de reanimação que custam bem menos mana do que as manas que são utilizadas para as criaturas muito grandes. Tendo isso como referência, quem tem mais acesso, né, a maior quantidade de cartas possível é a pessoa que tem maiores possibilidades de ganhar o jogo, porque você tem maiores pontos de decisão. Então, cartas que conseguem jogar com cartas na mão, com bastante cartas na mão, e cartas no cemitério, como por exemplo o BG Delirium, que pode utilizar bem do Grapple with the Past para buscar criaturas do cemitério e voltar para a mão, além de ter outros efeitos como o Green Flayer, o Mindwreck Demon, que colocam cartas diretamente do Grimório para o cemitério, você está olhando um número muito maior de cartas que o seu oponente está comprando uma carta por turno. E também decks que fazem você comprar cartas que trocam presença de mesa, né? Eles deixam de colocar presença de mesa para comprar mais cartas, como por exemplo Glimmer of Genius, que você faz 2 Scries e compra 2 cartas. Enquanto você está fazendo esse tipo de mágica, você não está colocando presença na mesa, você está passando o turno sem fazer nada que impacte a mesa de imediato, mas você está trocando esse tempo, né? Tempo também é presença de mesa, mas por cartas na mão para te dar maiores possibilidades de você fazer uma mágica que vire o jogo. A teoria de card advantage, vamos dizer assim, uma vez que a gente não leva em consideração só os cards que estão na nossa mão, né? São aqueles cards que a gente comprou ou que está no cemitério, que eu posso utilizar do cemitério, os cards que tem flashback, são
também faz parte do ramo do virtual card de vantage. Você não tem um card de vantage a mais, mas ele vai te dar uma vantagem com uma única carta. Seria aquele famoso 2-1. Isso. Ele tem... Eu consigo traçar um paralelo no jogo de Magic entre esses 3 recursos, a mana, o card de vantage e a vida, ao passo que é como se fosse um teorema matemático. A gente pode falar, sei lá, que vida é igual card de vantage dividido por terreno, uma vez que a gente tem o total de pontos de vida, e ao longo que a gente vai perdendo esses pontos de vida durante o tempo que vai passando no jogo, a gente vai ganhando mais manas, e ao longo que a gente vai ganhando mais manas, a gente vai diminuindo as cartas na mão. Né? Então a gente pode fazer uma equação e jogar a vida dividindo e as manas ficando como a igualdade. Então assim, cartas que fazem 2 coisas ao mesmo tempo, que te dão 2 desses recursos ao mesmo tempo, costumam ser muito roubadas. Um exemplo fácil é a Sphinx Revelation. A Sphinx Revelation, quando ela era muito boa, você fazia ela de 5 para mais, você ia comprar muitas cartas, ganhar muita vida, isso significava que você tinha já um acesso a bastante terreno na mesa. Então assim, ela é uma carta que era muito definidora de jogo. A gente pode colocar também como uma das cartas que entravam como X manas ganhei o jogo. Sim. Porque uma vez você castava ela, você voltava em cards e voltava em vida. Então ela te dá acesso a mais de um recurso ao mesmo tempo. Você tem cartas de ramp, né, que a gente estava falando, que te dão acesso a terrenos para você castar suas grandes mágicas mais cedo. Você tem cartas que ganham vida, né, que só ganham vida. Esqueci ia dar um exemplo que era de Sombras of Innistrad, lá uma mana branca você ganha 5 de vida. Não é uma carta boa para se jogar, mas é um exemplo de acesso à vida. E você tem várias cartas que fazem a mesma coisa. Em todos os formatos sempre tiveram cartas que ganham vida, que dão card de vantage, e cartas que te dão terrenos. Então acho que o Magic, um jogo tão matemático no geral, até no que está implícito do jogo que a gente não vê também pode ser colocado, fazer um paralelo com uma equação matemática. Legal. Então, basicamente, ter as cartas na mão, ter as cartas no cemitério, em qualquer zona que você tiver, assim, fora da mesa, idealmente você tem que converter em algum impacto na mesa. O jogo, fora de alguns combos específicos, ele se desenvolve muito em presença de mesa. O que é presença de mesa? É você ter quantidade de terrenos e criaturas o suficiente para você continuar com a sua linha de jogo. Seja ela sobreviver, seja ela finalizar o ataque do oponente. Então não adianta você ter, novamente, 8 cartas na mão se você só tem 2 terrenos e você consegue fazer somente uma mágica por turno, se conseguir fazer uma mágica por turno. E o seu oponente ter 2 cartas na mão, mas ele ter uma mesa muito superior. Então normalmente o balanço entre vantagem de cartas, né, o card advantage, e os demais recursos é justamente você ter esse balanço de ter uma quantidade razoável de terrenos que você consiga manter ativa as suas opções de jogo e fazer com que essas opções que você tenha impactam a mesa de uma forma favorável para você conseguir tomar o controle da partida e ganhar. Tomar o controle não necessariamente sobreviver, mas às vezes impedir que o seu oponente tome o controle da partida, manter que você esteja no comando do jogo. Então, se você estiver com um baralho agressivo, causar a maior quantidade de dano possível de uma maneira mais rápida significa limitar as opções do seu oponente. Então, apesar dele ser o controlador do jogo, né, ele ser o defensor da partida, você que está no comando, você que está limitando as opções do seu oponente. Então, é uma coisa muito do jogo você saber, né, que você tá ditando a partida. É o que eles chamam de driver seat, né? Quem tá ditando as regras da partida. E tudo isso você consegue fazer entre o balanço desses 3 recursos. Esses são os 3 recursos tangíveis, né? Os recursos que a gente consegue visualizar no jogo diretamente, você consegue contabilizar.
tem ainda um quarto recurso, a gente falou aqui ao longo do assunto, mas que é um recurso que a gente chama de intangível, que é o tempo. O tempo é um recurso um pouquinho difícil de explicar, ele não é um recurso que você consegue contar no jogo, assim, você não conta, eu tenho um tempo, eu tenho 2 tempos, mas ele é basicamente a vantagem que você tem sobre o seu oponente em relação a turnos que você jogou. Então, tempo pode ser sobre presença de mesa, pode ser sobre quantidade de mana. Então, sempre que você faz uma jogada que impacte diretamente a mesa, por exemplo, você vira 3 manas e faz uma criatura, e seu oponente não tem nenhuma criatura no jogo, você tá na frente do tempo do jogador. Por quê? Porque essa criatura tem uma quantidade de poder que vai fazer o seu oponente ter uma quantidade de turnos para ganhar o jogo sem fazer... dado que o seu oponente não faça nada. Então, vamos supor, seu oponente tá 20 de vida, você faz um Goif que tá 4/5, o seu oponente tem 5 turnos para fazer alguma coisa na partida antes que ele morra. Então, em todas as jogadas que impactam a mesa, elas podem ser consideradas jogadas favoráveis de tempo, né? Você tá indo do tempo à frente do seu oponente. Ao passo que se você tá fazendo alguma jogada que não impacte diretamente a mesa, você tá abrindo mão do seu tempo. Então, por exemplo, o exemplo do Glimmer of Genius é muito bom, porque você tá usando 4 manas para comprar 2 cartas, fazer um Scry 2 e comprar 2 cartas, mas você não tá impactando diretamente a mesa. Então você tá abrindo mão do seu tempo, você não tá impactando a mesa, mas você tá fazendo o setup, né? Você tá preparando o seu jogo para que você tome todo esse tempo perdido em uma jogada mais impactante, provavelmente um Torrential Gear Hulk com uma remoção na criatura do oponente, para que você reassuma o controle da mesa da partida. O tempo, como é um recurso abstrato, né? Você não tem como dimensionar ele exatamente. A gente também pode levar em consideração que estar à frente no tempo não é só você fazer também coisas que impactam diretamente o jogo, fazer criaturas igual o exemplo que você estava dando, na parte de tempo, na parte de clock, digamos assim. Sim. A gente também pode, qualquer jogada que atrase o seu oponente, que atrase o turno dele, seja ele um bounce numa criatura que ele fez, seja ele um LD no land do seu adversário, que vai fazer ele ficar atrás no jogo em uma mana, ou em uma criatura que ele vai ter que perder tempo para castar ela novamente, também é um fator de tempo, né? O tempo é meio difícil para quem está começando, principalmente, poder entender esse recurso e essa análise, porque algumas coisas se transformam em tempo e tempo transforma em algumas coisas, só que você não consegue fazer uma associação direta com nada. É muito relativo em relação ao jogo e em relação às cartas que você está utilizando. Exatamente. Um exemplo clássico de tempo, assim, em termos de jogabilidade, são os Delver decks do Legacy, porque eles jogam com cartas eficientes. Por exemplo, o Delver de 1 mana, que se torna uma criatura 3/2, e você joga com cartas extremamente eficientes que não custam pouquíssima mana e que atrasam o jogo do seu oponente. Então, por exemplo, a Wasteland, você quebra o terreno do oponente ao custo de um terreno seu, só que como seu deck opera todo com praticamente 1 mana, você não está prejudicando o desenvolvimento da sua partida. Você também você tem acesso a Force of Will, que normalmente é uma mágica que custa 1 carta da sua mão, então é card disadvantage, mas você está impedindo que o seu oponente desenvolva o seu jogo ao custo de 2 cartas da sua mão. Então isso é importantíssimo, você está trocando cartas da sua mão ou cartas na mesa para manter o seu desenvolvimento do jogo à frente do seu oponente. Então o tempo pode ser justamente essa questão de trocar cartas de outras zonas de jogo para você se manter no posicionamento à frente na partida. Então, só para resumir aqui, para fechar a discussão que acabou ficando bastante longa, os 4 recursos que a gente tem são os 3 recursos contáveis, os principais, que é vida, mana e cartas, estejam elas em quaisquer zonas. E o 4º recurso, que é um recurso incontável, que é o tempo. Então, sabendo gerenciar esses 4 recursos e fazendo trocas entre eles que lhes favoreçam, que estejam alinhados com o seu plano de jogo, você maximiza as chances de você ganhar essa partida.
A gente tem, só para não deixar passar batido, um quinto recurso hoje no Magic, que é novo ainda, que é energia. Sim. Mas ele não é um recurso que todos têm acesso, você tem que usar cartas que geram energia, que façam energia para você poder utilizar. E ainda, como é muito novo, não é muito bem dimensionado, não dá para saber, por exemplo, traçar um paralelo de quanto de vida ou quantas manas vale uma energia. Então, assim, como não é um recurso comunitário, não sei se comunitário pode ser a palavra correta, mas comum no jogo, em acesso a todo mundo, independente do baralho que você esteja jogando, do tipo de estratégia que você esteja jogando, mas é um recurso que a gente tem que só lembrar aí que é relativamente novo, né? Faz uma edição que saiu, e provavelmente no futuro eles vão começar a lançar mais cartas com energia, e aí provavelmente a gente vai saber dimensionar ela hoje, como a gente faz com pontos de vida, carta de advantage, enfim. Exatamente. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. Então, passando rapidamente aqui, a gente teve basicamente o último campeonato relevante, né, de 2016, que foi o Players Championship da Star City Games, um campeonato com uma formatação bastante peculiar. São os 16 melhores jogadores de 2016 da Star City disputando um campeonato em fases eliminatórias entre si, disputado em 3 formatos, no Standard, Modern e Legacy. Então é um campeonato que tem os principais grinders da Star City como referência. De pro player, a gente tinha basicamente o Brad Nelson participando de lá e outros participantes do Pro Tour, mas de forma esporádica. O campeonato ele é disputado meio que em forma eliminatória, tem a etapa de repescagem, mas depois nas chaves do dia 2, né, onde dos 16 apenas 12 jogadores passam, o campeonato se torna eliminatória simples. O campeonato foi ganho pelo Joe Lossetti, um dos grinders famosos da Star City Games. Ele jogou com um Rogue Energy, um deck bastante diferente aí no T2. Como ele previu bastante Marvel, ele optou por adotar uma estratégia meio all-in, né? Uma estratégia que é muito rápida e que causa grande quantidade de vida em um turno só, para tentar combater esse field com bastante Marvel. Aparentemente ele foi bem sucedido, ele acabou ganhando todas as partidas do Standard. Ele perdeu uma partida só, um game apenas, aliás, no Standard. E no Modern e Legacy ele jogou com os decks que ele já está acostumado. Ele jogou com o Tron com Splash preto para Collective Brutality, basicamente, para melhorar um pouco contra os decks mais agressivos. E no Legacy ele acabou jogando de Miracles, né? O deck que ele já está mais do que acostumado a jogar. E ele derrotou o seu parceiro de time, o Caleb Shearer, que jogou de Storm no Legacy, né? De Ad Nauseam. E de Dread no Modern. Foram as 2 partidas disputadas na finais. O Joe Lossetti fez 2-0. Ele nem conseguiu jogar de Standard, que o Caleb estava jogando de Marvel. E parabéns ao Joe Lossetti. Já no PPTQ, que teve na Spellbox no sábado, o Rossello, Felipe Rossello, né, amigo nosso, um abraço ao Rossello. Abraço, Rossello. Acabou ganhando o PPTQ no Mirror de Marvel. Um PPTQ bem grande, assim, a gente teve quase 40 jogadores. Eu fiz top 8, mas acabei perdendo no Mirror de BR Agro, no top 8. O Rossello acabou se sobressaindo com o Marvel e parabéns a ele. Esse que foi o último PPTQ do ano. Ainda vai ter um PPTQ no começo do ano que vem, mas esse vai ser de fato o último da temporada. Então, para quem for jogar, boa sorte, né? Tem esse descanso, né, desse final de ano, descanso merecido. Foi uma temporada puxada como sempre, mas já tem campeonato no começo do ano. Então, boa sorte aí para quem for disputar esse último campeonato. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai se despedir aí de 2016. Vou mandar um abraço aí para todos os nossos amigos que acompanharam a gente, nossos ouvintes, que comentaram, elogiaram, que mandaram sugestões.
todo mundo que está acompanhando a gente desde o começo, muito obrigado. A todo mundo que está com a gente nos campeonatos, né? Também muito importante esse companheirismo, né? O The Gathering, que o Gwent sempre gosta de falar. É sempre muito legal participar aí da comunidade e que todos tenhamos um final de ano muito bom e um excelente 2017. Eu queria agradecer também a todo o pessoal que tem acompanhado a gente, o pessoal que tem conversado com a gente sobre o programa, o pessoal está dando um feedback bem legal. E agradecer também ao pessoal que tem colaborado com a gente, né? O Bruce, né? Tá sempre fazendo repost aí das nossas postagens dos episódios. A Aline Martins também, ela sempre reposta. Né? Então você vê pessoas de lojas diferentes fazendo essa ajuda pra gente aí. O nosso trabalho aqui é para vocês, é disseminar informação, né? Da melhor maneira possível, com qualidade, e fazer o Magic evoluir. Então, um abraço para todo mundo e muito obrigado aí por estarem acompanhando a gente. Até mais, pessoal. Esse podcast é uma produção Agência WTF.